Boa tarde, pessoal. Boa noite para quem está na Austrália. Aqui estou novamente, Rafael Sobreira, diretor e consultor de imigração da equipe da Seven Brasil. E hoje, mais uma vez, estamos trazendo um quadro aqui onde temos, um entrevistado ou entrevistada surpresa e estaremos falando, sobre as considerações que a gente acaba vendo na Austrália no caminho, no planejamento de quando você está ali à frente de chegar numa residência. Então, eu vou chamar aqui o nosso convidado ou convidada surpresa e nós vamos estar conversando sobre aqui o caminho que essa pessoa fez durante esse processo que esteve na Austrália para chegar na residência. Deixa eu só chamar aqui. Oi, tá tudo certo? Som, todo mundo escuta? Aparecem uns coraçãozinhos aqui, então acho que tá tudo certo. Vamos ver quem que aparece aqui hoje. Olha se não é ele. E aí, Fala, seu Ciro. Rafael? Tudo bem com você? Tudo bem? Ciro? Opa, tudo, e com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, tá conseguindo me ver e me ouvir? Eu tô te ouvindo bem. Você tá me vendo? Tô te vendo e tô te ouvindo. Camisa bonita, hein, Ciro? Aí Aqui sim, é hein? um manto sagrado, cara. Legal. Pelo que eu tô sabendo, você tá aqui no Brasil passando férias, Tô em correto? Campinas, cara. Tô em Campinas faz uns Que 20 legal. dias. Tá visitando a família, matando saudade dos amigos, Exatamente. aproveitando esse nosso Brasil lindo, né? Exato. Vim visitar minha mãe e nada melhor, né? Que bom. Estar perto da mãe. Nada melhor. Ciro, então, já tenho bastante tempo de Austrália, agora estou fazendo 2 anos de Brasil e de qualquer forma, acho que os dois lados têm seus prós e contras. Mas, Ciro, agradeço pelo seu tempo, principalmente você estar de férias aí para bater um papo com a gente aqui. Esse quadro novo que a Seven está colocando aqui é para a gente demonstrar, que a Austrália, sim, é um país de oportunidade, é um país bonito, não estou desmerecendo o Brasil, tá, gente? Mas também é um país que você tem que passar ali por certas circunstâncias, por certas coisas que muita gente acha que é fácil, mas tem que ter uma resiliência, tem que ter um preparo, tudo tem um tempo de processo. Sim. Então, Ciro, se você pudesse apresentar, falar quem você é, como que você chegou na Austrália, o porquê de Austrália, qual foi o primeiro visto que você foi para lá, a gente está aqui para poder discutir. Tá. Pois bem, Ciro, porém meu nome é Clayton. Ciro, por conta de apelido, carrego esse apelido comigo há muitos anos. Sou de Campinas, tenho 42 anos. Eu fui para a Austrália em 2017, outubro de 2017, né? Trabalhava aqui no Brasil, numa empresa de automação, e o inglês, na época, estava me fazendo falta, né? Por conta de todos os produtos operacionais, ter boa parte em inglês. Aos 35 anos eu decidi, junto com a minha então namorada, ir estudar na Austrália durante um ano. Sim. Aí chegamos em 2017, outubro de 2017, né? Em Brisbane, cidade em Queensland, no estado de Queensland. E começamos a nossa jornada, né? Dureza, que não é fácil, né? Ainda mais quando a gente vai um pouco mais maduro, adaptação, língua, né? E com 6 meses de Austrália, eu trabalhando duro, né? Tudo aquela história que todo imigrante já sabe, trabalha de dia, estuda e dorme pouco e tudo mais. Eu decidi procurar algo melhor para fazer, que não seria aqueles tais trabalhos que a gente faz quando a gente chega, né? Subemprego, né? Para se manter de começo, para poder ali, estudar, dar o foco. Me ajudou muito. Não foi fácil, porque eu trabalhava no departamento comercial no Brasil, né? Então, é um trabalho que exige um pouco mais de trabalho mental, conversação, etc. E chegou lá, eu parti para o trabalho braçal, extremamente braçal, porque eu comecei a trabalhar de cleaner, depois eu fui dishwasher,
tocha de um restaurante. E aí foi. Aí deu 6 meses de Austrália, a vida tava dura, apertada. Eu falei, pô, preciso procurar alguma coisa. Não tinha intenção de ficar, a intenção era de estudar mesmo e voltar. Tanto é que eu tinha uma proposta da empresa que eu trabalhava. Eles não têm a política de recontratar, mas eu, como havia falado com o meu diretor, explicado toda a situação, ele estava me apoiando, ele falou, cara, voltando a gente conversa. Então eu tinha intenção de voltar. E, Ciro, só te interrompendo um pouco, desculpa. Você foi para a Austrália com 35, né? Sem nível de inglês. Com Nossa, zero, Rafa. A namorada que hoje, né, se torna esposa nesse caso. Sim. E você não sentiu, assim, de uma certa forma, uma insegurança? Por mais que você tinha esse planejamento de voltar, mas chegando na Austrália com a idade, trocando de trabalho, subtrabalho, isso daí não pesou um pouco no começo? Psicológico, mental? Sim, Rafael. Na verdade, até a gente começar a entender o processo, porque quando como eu vim para estudar, graças a Deus, eu e minha mulher, a gente foi com uma condição bacana para se manter. A gente pegou homestay durante um mês e depois a gente tinha uma grana para se manter durante um período assim, sem se preocupar. Sim. E aí eu fui entendendo o processo, aí acho que por volta de 5, 6 meses, eu comecei a entender que, pelo fato da idade, eu precisaria me dispor um pouco mais, emergir um pouco mais do que... Tanto é que na escola, do que a turma que eu estudava. Tanto é que na escola, a maioria do pessoal era tudo mais jovem, né? Então, você sente essa dificuldade. Essa diferença, né? Essa diferença. Mas você vai entendendo, porque é um processo. A gente não conhece nada. As pessoas que a gente se comunicava eram latinos. Claro, o brasileiro e, no máximo, ali um colombiano, alguém da América do Sul. Então, você vai pescando as ideias, você vai pescando o ambiente e vai se desenvolvendo. Sim. Mas insegurança era total, porque a gente tem que viver um dia após o outro, né? Não adianta a gente ficar, quando a gente chega se programando, faz o que tem que fazer e se doa o máximo para tentar absorver o máximo da experiência. Então para a gente, tanto para mim quanto para a Priscila, minha mulher, foi barra. Primeiros 6 meses, barra. Mas, graças a Deus, muitas pessoas ajudando, né? Sim. A gente teve braços. Eu e a Priscila, a gente é muito grato por várias pessoas que ajudou a gente, auxiliou, vai aqui, vai lá, porque era complicado. E também, né, porque você está num país diferente, cultura diferente, com estilo de vida diferente, né, acostumado ali com o Brasil, com a rotina. Sim. Colocou o objetivo de estudar inglês, de retornar para o Brasil depois, mas aí, pelo que você estava comentando, você foi, depois de 6 meses, entendendo um pouco melhor como que funcionava esse processo de questão migratória. Mas tinha ali o desafio da idade, da língua, e aí você começou a buscar por oportunidades na sua área, foi isso? Não, eu comecei a construir a ideia de realmente pensar em ficar na Austrália a partir do momento que eu consegui essa proposta de emprego. Olha, que bacana. E como que foi conseguir essa proposta de emprego? Nossa, Rafael. Cara, eu vou resumir, né? Porque não dá pra gente ficar aqui. Cara, foi como eu te falei, tava muito intenso o trabalho e o estudo. Sim. Dormindo pouco, você emagrece, né? Você tem... Não é fácil você manter uma logística tipo que te dê qualidade de vida. E aí a gente gosta de fazer um treino, sabe? Pelo menos tentar manter a saúde em dia tava difícil. Aí eu falei, preciso dar um jeito, preciso mudar, preciso fazer alguma coisa para trazer um pouco mais de qualidade de vida para minha vida. Aí, o que aconteceu? Eu trabalhei durante 13 anos numa empresa de automação no Brasil. Sim. E sou formado em propaganda e marketing, tenho mecatrônica e fiz elétrica no Senai. Só que eu trabalhava na área comercial. Claro, ajuda pra caramba, mas não tinha todo o poder de manuseio com as mãos. Mas o que eu falei? O que eu pensei? Vou me candidatar, vou me oferecer. Quem sabe? Pode ter uma oportunidade de técnico, barrichão, o que for,
para contribuir e automaticamente entrar dentro do mercado de trabalho no ramo de automação. Mandei aquele e-mail, né, clássico, Google, O currículo, tradução né? do Google, erro, aquela tipo sem tempo verbal nenhum, tanto é que eu olho hoje, eu dou Entendi. risada. É entendível, mas de uma certa forma, quando você olha, você É fala, pelo amor de Deus, o entendível. que eu escrevi aqui? E mandei para 3 empresas. Uma eu já conhecia daqui do Brasil, que é uma alemã, que eles são mundialmente conhecidos. Outra local da Austrália e a outra é uma americana que inclusive não está mais trabalhando, não está operando mais na Austrália. Uhum. Aí 2 me responderam. Essa alemã, que eu já conhecia, e a empresa que eu trabalho hoje, que é local aí da Austrália. Só que essa outra empresa alemã tinha pedido para mim ir lá para Sydney fazer entrevista, sendo que eu não tinha um inglês apurado, tinha logística de ir viajar e tal. Aí o que aconteceu? Eu falei, já declinei ali na hora, mandei um e-mail de volta. E a outra, que é a empresa que eu trabalho hoje, eu falei que era de Brisbane na época, né? Eu falei, nossa, fiquei feliz pela resposta, gostaria sim de estar conhecendo a empresa. E eu tive muita sorte que eu falei diretamente com o diretor da empresa. Olha só, estava tudo conspirando a seu favor, hein? E eu fui muito claro, assim, de início. Pô, sou imigrante, não falo inglês, porém, trabalhei na área durante 13 anos. Tanto é, Rafael, que eu tinha levado catálogo da empresa que eu tinha trabalhado, pendrive, Olha que bacana. com vídeo institucional que eu aparecia diversas vezes, porque acho que lá no fundo, quando eu estava no Brasil assinando contrato para ir para a Austrália, eu imaginava que poderia me ajudar. E as pessoas também tinham me orientado. Leva o máximo de informação que você tem no seu e-mail. Documentação, onde você trabalhou, o que você fez, quanto tempo você trabalhou. E aí eu fui lá, fiz a entrevista. Cara, foi muito positivo, Rafa, porque foi uma entrevista ping-pong, sabe? Ele perguntava e eu respondia daquele jeitão. Olha, que bom. Daquele jeitão. E aí ele falou assim pra mim, então vai, estuda, termina esse curso, termina o inglês que você tem pra fazer e me procura. Olha que bacana, que oportunidade, hein? Foi assim, foi muito a favor, assim. Eu acho que Deus ele operou imensamente. Sim. E aí foi o que aconteceu. Eu voltei, continuei meu ritmo de trabalho, trabalhando lá, estudando. Deu 6 meses mais ou menos, eu retornei para ele. Ele falou: você poderia vir fazer um treinamento de 1 mês aqui na empresa, tal? Eu falei: não, tudo bem, posso ir. Aí conforme eu fui, fiz o treinamento, 20 dias ele me deu positivo. Ele te efetivou ali. Ele efetivou. Olha, e aí começou a mudar. Começou a mudar, né? Deixa eu só fazer um resumo aqui, tá, Ciro? Que o pessoal tá entrando, eu vi até uma pergunta se você tá no Brasil. Gente, o Ciro, ele está no Brasil, ele está de férias, ele reside na Austrália, em Perth, já tá com visto de residência, ele tá contando a história dele, a trajetória. De que uma pessoa, né, um profissional no Brasil com 35 anos queria ali, né, melhorar o inglês dele de uma certa forma, junto, né, com a parceira, foram para Brisbane, para a Austrália, fizeram ali um planejamento para passar um tempo, né, sem ter que precisar, né, de algum auxílio nesse sentido financeiro, mas de qualquer forma chegaram, começaram a batalhar ali no subemprego, que a gente entende muito bem que de início, pelo nível de inglês, ele acontece. São empregos que, querendo ou não, né, Ciro, eles são ali de uma forma, né, reconhecidos, como também aqui no Brasil. Sim. E aí ele focou, pensou, falou: vou tentar entrar na minha carreira aqui, na minha área profissional, tô com inglês ali ainda, mas eu vou tentar aqui colocar para o universo. Mandou os currículos de 3 empresas, 2 chamaram. Uma estava um pouco mais longe, a outra mais próxima, foi lá fazer entrevista, o dono da empresa, diretor, ensinou, né, dele terminar ali os estudos e voltar para poder conseguir ali a vaga de emprego. Voltou, fez um período, né, de probation, que eles chamam na Austrália, 20 dias estava efetivado. Mas isso é só o começo da história, né, Ciro? Porque você começa a trabalhar, aí você entende, você está com visto legal de estudante, você pode trabalhar, mas aí você começa já a pensar, né, pô, será que com esse trabalho eu consigo imigrar? Será que é uma ocupação que está na lista de demanda da Austrália? Minha idade, meu inglês, será que eu consigo uma permanência? Continua a história aí que tá interessante. Foi justamente nesse ponto, assim, a partir do momento que eu ganhei o positivo lá da empresa,
que começou a clarear essa ideia de imigração, porque até então a gente nem pensa. Por quê? Primeiro fato, as pessoas que a gente anda, de início, os estudantes, eles não têm esse vocabulário, porque eles também não estão, sabe, não tem a pretensão de imigração. Poucos têm, alguns. Poucos, Mas eu não sei por quê, eu acho que Brisbane, a galera vai mais para estudar mesmo e posteriormente voltar para o Brasil. E acho que essa turma, esse ambiente me fazia... Não me deu clareza do que era imigração, do que fazer para imigrar. Então eu não tinha esse desejo. A partir do momento desse positivo, aí começou a me surgir essa ideia, porque as pessoas falavam, eu comentava com as pessoas, pô, consegui uma proposta de emprego, tal, na minha área, e algumas pessoas que já tinham conhecimento maior falavam, oh, legal, aí você pode conquistar alguma coisa chamada sponsor, não sabia nem o que era, Rafael. Aí você vai no YouTube, você vai, eu não começa sei, a procurar, pesquisar, né? Você começa a falar com as pessoas, e aí você começa a entender quais são os fatores para chegar até a imigração, tal. Mas ele me contratou, mas porém me mandou para Melbourne, cara. Nossa, tiveram que mudar ali de Brisbane para Melbourne. Estudante, morando na casa de flatmate, sabe? Sem a segurança de ter um patrocínio empresarial, né? O sponsor. A gente só tinha um carro. Era a única coisa que a gente tinha, um carro. Conversei com a minha esposa, ela... Vamos. Expliquei para ela a situação. Ela também com medo, porque não sabia, né? Terreno desconhecido e tal. Ela falou, vamos. Tinha a mesma escola, graças a Deus tinha a mesma escola lá. E inclusive o Fábio me orientou bastante a respeito disso, que é nosso amigo. Falou, cara, vai na escola lá, liga nos caras, manda e-mail, fala que você quer transferência, tal. Eu fiz conforme ele tinha falado. Os caras falaram, não, tem a escola aqui, porém a turma vai começar tal dia. Aí a gente, assim, decidimos numa quarta-feira, assim, acho que na segunda a gente já estava viajando. Nossa. Foi muito louco. Aí fui para Melbourne, aí começou a surgir essa ideia de sponsor e tal, mas eu trabalhando como contractor, respeitando todas as horas e tal, você não pode trabalhar muito, e mudança de ambiente, mudança de amigos, né? Porque amigos, assim, que a gente tinha já um ciclo em Brisbane, e a gente passou a reviver tudo de novo, criar toda aquela... São os ambiente de ciclos de mudanças que acontecem dentro da Austrália, né? Não conhecia a cidade e tal, mas foi legal. Porém, me veio o Covid, né? Nossa, foi bem nessa época, né? Exato. 2017, colocando aqui o período de estudo. Lockdown, Austrália fechada, ninguém sabia o que ia acontecer com todo mundo, trabalho presencial, e aí? E aí me veio o Covid. Graças a Deus, eu trabalhava como subcontractor, a empresa pagava muito bem. E a Priscila começou a salvar dinheiro, a gente tinha uma caminhonete, um carro, porque eu não posso reclamar, financeiramente foi muito bom. Sim. Com todas essas barreiras, eu cheguei em Melbourne, tive um apoio do pessoal lá da empresa, porque não tinha ninguém de língua portuguesa, eu não tinha nem latino eu tinha na empresa, então isso me pressionou para absorver mais e subir alguns degraus em questão à comunicação. E o trabalho eu já conhecia, relativamente fácil, perto do que faz aqui no Brasil. O que se faz na Austrália é relativamente fácil. Então a gente conseguiu fazer um savings legal, me veio o Covid e Melbourne foi uma das cidades mais... Acho que foi o pior estado, né? Foi Melbourne, o estado de Victoria, foi o pior estado em termos de Covid, né? Que ficou em lockdown por bastante tempo. Exato. A gente ficou, em média, 8 meses em lockdown, sendo que a gente podia sair... Foi barra, cara. Foi barra. Só eu e a Priscila sabe o que a gente passou dentro daquele apartamento, sabe? Eu acho que todos, né, Ciro? Porque também no Brasil nós tivemos aqui algumas questões, né, de cidades em lockdown. É claro, né, suportes diferentes de uma certa forma, número muito menor de pessoas na Austrália,
Mas é claro, né? Você fica ali em casa. Você não pode sair para a rua, horário de mercado. Acho que todo mundo vivenciou uma experiência diferente, né? Estivemos Uhum. em uma tempestade igual, mas em barcos diferentes, para ser É, mais é, sincero. E assim, é, comparação com o mundo, eu acredito que a Austrália fez sabe, um ela bom se trabalho. desempenhou muito bem. Ela É, fez um bom nesse trabalho. sentido de. Porque é uma ilha, né? A Austrália, É, querendo ou não. Ela se fechou. Vinha de exato. fora, quarentena nos hotéis, fazia o teste, estava tudo ok, saía. É, Mas teve, né, alguns casos que acabaram passando e aí foram criando os outros casos. exato, Uhum. exato. Porém, a gente não tem poder financeiro, a gente não tem poder psicológico, a gente Você não está tem. como estudante, você está longe, pensando na Exato. família lá no Brasil, o que está acontecendo. É complicado, né? É. E aí, ficamos 8 meses em lockdown. Podia sair de casa 2 vezes, uma para atividades físicas, outra para ir no mercado. Aí acabou o lockdown, começou, eu comecei a desenvolver aquela conversa com a empresa se Uhum. existiria a possibilidade deles me sponsorarem. A resposta foi até positiva de início, mas como a gente estava em lockdown, não dava para se mexer, não tinha o Uhum. que fazer e tal. Passamos esse período, enfrentamos, ficamos lá e aí liberaram. Beleza. Liberaram assim, as pessoas gradativamente para poder sair para a rua, não era totalmente livre, mas você tinha. Aí Uhum. liberaram 5 quilômetros, depois eram 15, você podia até 15 quilômetros da sua casa. Só Uhum. que eu deixei de citar que, como o meu trabalho é serviço essencial, porque eu trabalho É. ligado a hospitais, a aged cares, Uhum. etc., que eu trabalho com porta automática, né, com Uhum. automatização de porta automática. Então, eu tinha uma licença que eu poderia ficar na rua Uhum. no período de trabalho. Sim. Aí, então, isso me ajudou também, porque foi uma maneira Uhum. de ganhar uma graninha também, ajudar naquelas despesas diárias, porque foram 8 meses, né? Sim. E a Priscila também trabalhava num shopping que não tinha movimentação, porém o shopping, para não fazer com que os funcionários sofressem financeiramente, continuou o trabalho, mesmo não Aham. sendo O o pessoal, trabalho normal, né, né? os profissionais, eles foram tentando se desenvolver de uma certa forma, porque a gente não sabia o tempo que ia ficar parado, né? E aí a gente ficou ia tendo algumas exceções para algumas áreas, como a sua, que era uma área essencial. Muitas lojas online começaram a aparecer, entrega, né, de comida. A gente é muito grato pelos profissionais que estavam ali atuando, principalmente a área de saúde, essa área de Sim, educação, que começou o sistema online. Até os estudantes, né, depois de um certo período, puderam trabalhar período integral para ajudar a economia. Eu acho que o exato. Covid teve seus contras, né, de início, que todo mundo ficou assustado, teve sua fase ali de adaptação para esse cenário, e depois teve algumas consequências mais positivas para o nosso Sim, mercado, e hoje a gente está vendo umas consequências um pouco mais negativas pelo número de pessoas que entrou na é, Austrália, nesse é, setor migratório. Mas é. aí, lockdown, Covid, trabalhando, conversando com a empresa para falar sobre a oportunidade de sponsor, E, não tinha muita ideia. E aí, como que foi? A empresa começou a dar a oportunidade? Eles já tinham uma pessoa para te dar informação? Você foi buscar por não, informação? não, é assim, uma pessoa que me deu bastante informação foi o Fábio, que a gente conhece. Sim. Ele, ele, me, Uhum. ele me abriu bastante os olhos em questão peraí, É que você em deu um questão, joinha e apareceu o joia. é, Ah. em questão a esse fator de imigração, tal. Uhum. E aí eu, claro, que durante todo esse percurso em lockdown em Melbourne, a gente pegava informações de sites, Uhum. YouTube, experiência de pessoas e o que ajudou a gente também, tinha bastante, eu não sei se pode se chamar influencers, mas Aham. as pessoas que passaram pelo mesmo processo e Sim. dividiam a experiência na É internet. o que você Então a está gente fazendo pegava. hoje aqui. Exato, mas Aham. mas naquela época acho que era um pouco diferente. Elas faziam mesmo Aham. elas por elas, dizendo Sim. como que era a Austrália, tal, 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 tal. E não trazia embasamento informativo, mas traziam o contexto Austrália, né? Aham. Informativo que eu digo é com quem eu falo, É. o que eu tenho que fazer, Quais qual que é são o os primeiro critérios, passo. né?
por onde eu começo, né? Que na verdade, por onde eu começo é a empresa dando positivo. Aí colhemos essas informações, eu liguei pro meu gerente na época, ele falou, não, seu trabalho é excepcional, a gente gosta muito do seu trabalho e a gente... eu vou falar com o diretor, que na verdade não foi nem a pessoa que me contratou, foi o meu gerente que ali no bate-papo. Daí ele foi lá, conversou com o diretor falou, não, pode contratar, assim, efetivar como funcionário mesmo, né? Employ. E aí eu dei início. Conversei com uma pessoa em Melbourne, conversei com algumas pessoas que eu conhecia lá, me indicaram uma pessoa, botaram... Aí eu tive que trazer a empresa para perto dessa pessoa e assim foi. Só que a gente já estava... Acho que só um resumo rápido, né, Ciro? Quando a gente fala de visto de patrocínio, existem certas categorias. Categorias como patrocínio temporário ou já o permanente residente. Sim. Só que essas categorias, primeiramente, você tem que ter uma ocupação que esteja na lista de demanda ali, né? Do governo ou do estado. E ali você tem que ter, de uma certa forma, currículo para fazer, né, um processo ali onde você vai conseguir fazer um reconhecimento. Então, o Departamento de Imigração, com os critérios de visto dele, quer saber se o Ciro mesmo tem ali as experiências profissionais, qualificação para receber uma nomeação da empresa. Exato. Então, a gente trabalha sempre entre três partes, né? A parte que é os critérios do Departamento de Imigração dos programas, a parte da empresa de fazer a nomeação, porque a empresa tem que estar operando legalmente, ela tem que estar ali dando condições de trabalho, pagando o seu salário de mercado, e também ela tem que estar nomeando você. E a parte do aplicante, não é só conseguir um trabalho, a ocupação tem que estar na lista de demanda, eu tenho que fazer de uma certa forma um reconhecimento. Nesse seu processo, você teve que fazer um skill assessment, um reconhecimento de skill assessment ou não precisou? Na verdade, Rafa, eu tive que dar todas as garantias de que eu tinha experiência. Sim. Eu era formado, eu sou formado em elétrica, porém o diploma não vale de nada. E quando eu iniciei meu trabalho no Brasil, eu entrei na parte técnica também, porém, por pouco tempo, por alguns anos, eu recebi uma proposta para trabalhar no comercial. Então, quer dizer, eu tive 13 anos de trabalho no total, porém 4 só como técnico. Mas era um técnico que trabalhava, eu trabalhava meio assim, arrumando placa, recondicionando placa, colando receptor, sabe? Umas coisinhas pequenas, assim, fazendo solda em placa, porque no Brasil se faz muito isso. Na Austrália eles trocam o equipamento, eles não ficam recondicionando. E aí eu recebi uma proposta no comercial e eu trabalhei todo o período no comercial. Porém, eu tinha as garantias, que foi... Evidências. As evidências, exato, Rafa, obrigado. As evidências, que foi o contrato de trabalho, todo o tempo que eu trabalhei, os vídeos da empresa, os contratos que eu tinha fechado na época, a própria empresa que eu trabalhei aqui me deu uma carta referência, citando todos os anos que eu trabalhei. Porque você já estava trabalhando para a empresa anteriormente, né? Exato. E aí, descrevendo realmente a experiência que eu tinha como na área de automação de portas automáticas. Então, essas foram as garantias. Eu não precisei fazer skill assessment, não precisei fazer nada disso. No caso, na época, a prova de inglês só, a proficiência em inglês. E como que foi esse desafio da prova de inglês? Porque eu falo para todos, quando vai para a Austrália, inglês está dentro dos fatores migratórios. Vai precisar, né, para uma prova de validação, mas tanto para adaptação, busca de trabalho, aplicação de visto. E quando você tem uma prova a ser prestada e o seu visto de residência está ali, né, como se fosse, de uma certa forma, uma pressão, fica um pouco mais complicado de conseguir a nota, né, Ciro? Rafa, é barra, cara. Assim, se você tem a oportunidade de ter uma base boa de inglês e ir para a Austrália com uma base boa de inglês, vá. Porque economiza tempo e dinheiro, né? Eu senti, cara. É frustrante você ter uma situação positiva no seu caminho e não saber se você é capaz de chegar no nível de inglês correspondente a essa... É complicado, mas graças a Deus fiz uma prova e deu certo. Conseguiu a nota, que bom.
E aí aconteceu então esse processo de patrocínio. Pelo que eu entendi, você estava num 482, né? Um temporário Sim. permanente. O medium term 482, Sim. Só lembrando foi aqui, tá, pessoal? A gente está falando de uma época de alguns anos atrás, fatores migratórios se alteram, critérios de visto, mas aqui um resumo do Ciro, ele usou a experiência profissional dele para ali conseguir, né, ser elegível para o 482, que é um visto temporário que ainda está em vigor hoje. Depende de onde a sua posição se encontra, ocupação você tem ali, middle long term ou short term, mas de qualquer forma a ocupação do Ciro estava no topo da lista. Ele recebeu um visto temporário de 4 anos. Dentro desse período de 4 anos, ele não tem mais aquela obrigação de estar vinculado com visto de estudante. A esposa dele já tinha ali a permissão de trabalhar período integral, tinha um seguro de saúde, mas ele fica vinculado com a empresa. Exato. Ele está ali, né, num visto de trabalho, vamos dizer. Só que depois de um período, você consegue, junto com a empresa, fazer uma transição para um visto de permanente residente. E como que foi essa parte, Ciro? Então, trabalhando, estava em Melbourne, estava assinando ali contratos, fez prova de inglês, conseguiu entrar no temporário, né? Venceu de estudante. Sim. Como que continua essa história? Aí eu fiz a prova, a gente conseguiu aplicar, né? A gente em Melbourne, a Priscila em Melbourne. E pós-Covid, tudo meio devagar. E a gente já psicologicamente exausto, eu e a Priscila. Eu tive a ideia de chegar no meu diretor e perguntar se existiria a possibilidade, como a empresa tem células em toda a Austrália, se existiria a possibilidade de mudar. Sim. Porque um fator seria, a gente tinha acabado de sair de uma puta experiência que foi 8 meses de lockdown. Eu e a Priscila estava cansado. Era positivo o visto, tudo certo, porém a gente estava no limite. Exausto, né? Aí perguntei para eles se existiria a possibilidade de arrumar uma vaga em outro estado. Aí me deram a opção de Sydney, acho que Adelaide, Perth. E como a gente tinha algumas pessoas próximas, que eu digo, conhecidas de Campinas, em Perth, e a temperatura é muito boa, cidade linda, maravilhosa, a gente decidiu ir para Perth. Isso correndo visto, a gente estava no bridging. E aí a Priscila, se eu não me engano, WA não estava recebendo pessoas de fora. Só via terrestre, eu acho. Porque ainda estava na questão do Covid, né? Só via terrestre. E aí o que aconteceu? A empresa fez uma carta para mim, a gente fez tudo de novo, colocamos tudo dentro do carro. E foram atravessar a Austrália. Partimos de Melbourne para Perth. A viagem mais longa que tem, né? Atravessar a Austrália nesse sentido, deserto. Cristo. Tem a maior reta que tá ali em Adelaide, né? Acho que são Jesus Cristo, de reta, né? Rafael. Cara, eu falo pra você que, nossa, eu nunca dirigi tanto na minha vida. É desgastante, né? Curtimos a viagem, assim, dormimos em alguns pontos, mas a Priscila foi guerreira pra caramba, porque, cara, ela dirige também, então, nossa, a gente ia dividindo, e aí conversa, acaba o assunto, conversa de novo, e não acaba, e vai reto. Enfim, chegamos em WA em fevereiro de 2021. Sim. Para ficar 15 dias de quarentena. Graças a Deus a gente tinha um amigo aí que recebeu a gente na casa dele, o Fábio, que deixou a gente ficar, porque o Estado não permitia você entrar no Estado. Se você não tivesse onde ficar, se o local não fosse adequado para separar você dos demais ocupantes. Cara, assim, foi meio loucura. Eu estava lá, graças a Deus o Fábio o Fábio e a Tainá deu uma puta ajuda pra gente, recebeu a gente, ficamos lá na casa deles. E aí começa a nossa história em WA, né? Que aí começa a alegria mesmo, que tipo, depois de tudo que passou, a chegada em Brisbane, inglês, trabalho, Melbourne, Covid, WA, visto temporário para residência. E hoje, né, Ciro? Tá no Brasil viajando, aproveitando. E WA, né, é o que eu falo para todos. Perth, o estado, por mais que a cidade seja a mais isolada do mundo, mas a condição climática, as oportunidades, é uma cidade nova, é o maior estado da Austrália, né? O estado que tem mais dinheiro ali nessas questões, porque as mineradoras estão por lá. Então, ela tem muita oportunidade para engenheiro, para pessoas da área de trade, para pessoas da área de educação, de tecnologia.
é uma área muito boa. Eu sou assim, the West is the best, né? Eu sou apaixonado por WA, não troco, comecei em Brisbane também. E hoje, pelo que eu vejo, vocês estão super bem. Você continua trabalhando na mesma empresa. Pelo que eu vi, teve outros colegas de trabalho que também conseguiram oportunidades parecidas com a sua, né? Brasileiros. Eu indiquei um engenheiro mecatrônico, que é o Norberto, e graças a Deus, deu tudo certo. Também não passou pelo processo que eu passei, porque eu acho que eu fui, tipo, abrir são desafios da vida, né? Deus não coloca mais no nosso ombro que a gente não consegue carregar, né? Então, assim, E hoje, como que tá? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Sim. WA, você pode deixar uma mensagem pro pessoal que assiste, fala... Porque vocês veem, né, galera? Às vezes o pessoal aqui do Brasil, tá, Ciro? Vê a Austrália como um desafio, com certeza. Sim. Mas tem muitos influenciadores até que tentam vender a Austrália como um sonho. Ah, não, vai lá que vai dar tudo certo. Você vai encontrar trabalho amanhã, seu inglês vai melhorar muito. Tem algumas verdades, mas assim, tem muitas coisas que a gente não vê esse perrengue, né? Desculpa a palavra aqui do dia a dia. Só vivenciando, Rafa. E olha a idade que você foi, comparado com quem, né, vai um pouco mais novo. E ali você vai vendo essas situações. E é engraçado porque eu tava nessa época lá em WA, eu lembro que o Fábio, né, esse amigo em comum nosso, falou, vai ter um casal de Campinas vindo ficar de quarentena aqui. Eu falei, pô, legal, né? Se eu não me engano, acho que eu emprestei até o colchão de casal para vocês. Se eu me lembro aqui. Não sei que o colchão tá falando. Tava lá. Eu levei de carro segurando em cima ali, não podia sair. Eu falei, vou levar lá que eles vão precisar. E aí o Fábio falou, pô, ele torce pro Guarani também. Eu falei, pô, agora mesmo que eu levo o colchão. E aí se conhecemos, né, Ciro? Tivemos algumas oportunidades de fazer churrasco, de sair, de trocar uma ideia. E fico feliz, né? Porque, pô, somos da mesma cidade, temos cidades diferentes, né? Por um lado, mas assim, nunca se conhecemos em Campinas, mas tivemos a oportunidade de se conhecer na Austrália e torcer pro mesmo time, né? Então, assim, querendo ou não, a maior torcida do Guarani fora do país, do Brasil, tá lá na Austrália. Então a gente tem até a torcida do Guarani na Austrália, né? Bandeira. Que já fomos no jogo do Guarani também, né, Ciro? E vamos na bandeira lá para poder representar. Mas, cara, que legal. Acho que é isso que o pessoal tem que ver, sabe? Acho que a Seven fica contente por isso, porque demonstra, né, que a Austrália tem oportunidade, é um país em crescimento, economia mundial. Mas se você não tiver resiliência, se você não tiver ali, né, um estado mental legal, se não tiver ali condições de enfrentar, porque desafios você enfrentaria no Brasil também, mas é que você tem a família, você tem, assim, já a cultura no seu sangue. Na Austrália é um pouco diferente, mas fico super feliz de vocês terem conseguido, né? Agora já estão aplicando para residência, já estão no processo aí, né? E a hora que sair é só champanhe, aplicar para cidadania, acabou, né? Toda novela tem um capítulo final, né? Ou não, né? Quem sabe você vai levar sua mãe para morar na Austrália também. Se aposentar lá, né? Ainda vai ter outras histórias ali. Não, então, cara. Eu acho que é comemorar e, tipo, olhar para trás e ver que vale a pena, cara. Vale a pena. A gente tinha uma vida muito legal aqui no Brasil. Sim. Eu trabalhando, mas eu digo de coração cheio que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, cara. Que legal, cara. É isso aí. É marcante, né? São desafios e o mais engraçado, acho que você vai passar por isso ainda, a hora que você pegar o passaporte na mão, que você falar e parar e pensar e falar, poxa, eu tenho agora uma dupla cidadania. Você tá na Austrália, você fala, tudo que eu passei, vai passar como se fosse um filme nos seus olhos, assim, sabe? E aí você vai lembrando, é um momento de conquista, porque você batalhou. Tudo que você juntou do Brasil, né? Experiência, qualificação, os desafios de ter um inglês, mas voltar para o Brasil, de não ter nenhuma vontade, talvez, de ficar na Austrália de início, foi ali já com um aporte, e depois você conseguiu, de uma certa forma, conquistar, né? Pô, isso daí, cara, é que eu falo para todos. As possibilidades existem, só que você tem que estar disposto a passar ali pelos caminhos das pedras. Sim. Passar pelos critérios de elegibilidade desse departamento de imigração. Mas a Austrália está ali, e Perth, né, para quem for para lá, vai conhecer ali a família Bogrina, vai conhecer o Ciro, o Fábio, que é bastante comentado aqui nas lives, e vai entender o que a gente fala, né, Cirão? Sim. Eu não posso deixar de agradecer a minha parceira, Priscila. Sim, claro. Cara, sem ela, não sei se eu seria capaz, porque é barra, cara. Assim, guerreirona comigo, lado a lado, vamos subir, vamos descer, vamos fazer isso, vamos. E a família também, que está no Brasil, sempre suportando, né? Dando um apoio, por mais que tenha distância, que tenha saudade.
Minha família. Você já veio quantas vezes pro Brasil para visitar a sua família? 2, 3 vezes? Ó, Desde quando você foi para a Austrália? é a terceira vez. É a terceira vez que eu venho pro Brasil. Então a gente está falando no período de 3 anos. Você está 7 anos na Austrália, né? Outubro agora eu completo 7 anos. 7 anos dentro do visto de estudante que você passou, já o visto Sim. temporário ali, agora indo para residência. Sim. Já foi com uma idade um pouco mais avançada para a Austrália, falta de inglês e está conseguindo a cidadania. Putz, é legal. Assim, é uma estrela que você está ganhando aí. E é claro, né? Agradecer as pessoas também que te ajudaram, né? Porque sozinho às vezes é um pouco complicado de fazer tudo. Agradeço todo. Agradeço o Cláudio também, que é um parceirão, que realmente sempre me orientando. O ouvido dele é desse tamanho assim, porque eu sempre o Cláudio, para quem não sabe, é o nosso diretor da Austrália, tá, gente? Então ele com certeza vai ver esse vídeo e ele vai dar risada nesses momentos. Não, perfeito. Todo mundo. Assim, a família que você criou lá, né? Toda essa galera, né, que agora você conhece, que você posta fotos juntos, que você sai para andar de moto, fazer trilha. E a condição de vida, né, Ciro? Porque você tem seu trabalho, como tem no Brasil, né? As horas ali que você trabalha. Na Austrália, de uma certa forma, né, dependendo do que você faz, é um pouco mais tranquilo, vamos dizer, do que no Brasil. Que nem você falou. No Brasil, eles tentavam fazer uma manutenção de vez de trocar. Na Austrália já chega e troca tudo. É mais ou menos que isso, né? As horas são respeitadas. E você tem um lazer, né? No Brasil, o pacote é maior. Quem fornece a automação vai fornecer a parte de vidro, a parte de... Ele vai entregar a obra pronta no Brasil. E na Austrália é diferente. Cada um tem o seu segmento e cada um tem a sua licença para fazer. Então, o cara vai entregar o vidro, o cara vai entregar o alumínio e eu só chego com a automação. Sim. Entendeu? E, Ciro, deixa eu te perguntar, para quem está se formando com automação no Brasil, o que você dá de dica? De fazer a formação de nível de tecnólogo, de bacharelado e conseguir um pouco de experiência profissional antes de ir para a Austrália? Com certeza, Rafael, porque eu acho que o diploma ele vai te abrir portas, porém não tanto quanto a sua experiência. Aí é fundamental, porque o empregador ele não quer saber se você tem diploma no país de origem, ele quer saber se você tem experiência, porque ele quer você pronto. E estudem, peguem o máximo de experiência possível. É uma área maravilhosa, Paga muito bem, né? Paga muito bem. E outra coisa, você tem a possibilidade de crescer, excel your career, né? Abrir seu campo de conhecimento. Você vai trabalhar na automação, mas aí envolve mecânica, envolve elétrica e as empresas querem você completo. Então, possivelmente, elas vão te pagar um curso de uma licença de elétrica, vai te dar um curso de forklift, de scissor, de work high. Cara, as empresas fazem isso, não, porque elas querem o completo. Novamente, agradeço em nome da equipe da Seven, também da nossa amizade. Sim. Obrigado. A gente ficou quase 45 minutos aqui batendo um papo, mas acho que é legal porque a galera tem que entender, né? As pessoas têm que saber. É horário de almoço agora, né? Vamos aí dar uma descansada. Pena que eu não vou conseguir te ver em Campinas, mas se você tiver tempo e quiser vir para Maresias, aqui tá fazendo sol, tá tendo onda, a gente pode curtir. É uma boa sorte pro nosso Guarani, né? Que tá difícil, tá complicado, mas é fase, é futebol, tá sofrido. Mas é isso, Ciro. Desejo toda sorte, espero te ver em Perth de novo. Vamos convencer o Fabião de participar na próxima aí também. Vamos! Então, foi um prazer. Valeu, Cirão. Obrigado pela oportunidade. Um beijo pra Pri aí também. Um abraço pra mãe. Fica com Deus e, olha, obrigado mesmo de coração. Valeu, Ciro. Eu que lhe agradeço a oportunidade, meu amigo. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Obrigado por assistirem aí.